Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís Pereira, sou enfermeira. E na aula de hoje de microbiologia e parasitologia, nós vamos fazer uma revisão para a prova que a gente vai ter logo em seguida. O que acontece? Nessa revisão, a gente vai revisitar todo o conteúdo que foi abordado em todas as aulas anteriores, tanto nas aulas presenciais como nas videoaulas. E os temas são: os temas para a prova, a gente tem a introdução à microbiologia e parasitologia, microbiologia básica, onde na microbiologia básica a gente vai abordar as questões relativas às células, questões relativas à biossegurança, como lidar com os acidentes que acontecem no ambiente laboratorial. Também vamos falar a respeito dos riscos no ambiente laboratorial e a relação deles com a biossegurança. Também, dentro do conteúdo para a prova, a gente tem os meios de cultivo e também a microbiologia de alimentos. Então, esses são os 4 principais temas que serão abordados aqui na revisão e que são os temas para estudo para a prova. No primeiro tópico que a gente vai abordar hoje é a introdução à microbiologia e parasitologia. No caso, a gente vai relembrar, né, todo o conteúdo que foi abordado. Primeira mão, o que a gente tem que lembrar? Que quando a gente fala de germe, fala de micróbio, a gente fica às vezes com a cabeça confusa, porque a gente não sabe ao certo o que são esses seres. E também, quando a gente trata de germes e micróbios, a gente sempre fica em dúvida se todos eles causam mal, se alguns deles são bons, se algum deles tem algum tipo de finalidade boa, né, em relação a alguma área de estudo. E dentro desse nosso estudo da microbiologia, a gente estuda, no caso, os micro-organismos, que algumas pessoas conhecem eles como germes ou como micróbios. E no caso, quem são esses micro-organismos? Os micro-organismos, a gente tem exemplos. Quais são? As bactérias, os vírus, os protozoários, os fungos e alguns tipos de algas. E para relembrar, né, o termo microbiologia, ele vem da onde? Ele vem do grego. E quando a gente faz a separação desse termo, a gente tem que micros significa pequeno, bios, vida, logos, estudo. Então, quando a gente faz a análise desse termo, a gente tem que a microbiologia é o estudo da vida dos pequenos seres. Quem são esses pequenos seres? Os micro-organismos. E com base nisso, o que a gente tem que saber? A microbiologia, ela é uma área que é essencialmente médica, e dentro da área da biologia é feito o estudo dos micro-organismos. Lembrando, quem são os micro-organismos? São as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários e algumas algas. E onde a gente encontra esses micro-organismos? Os micro-organismos, eles estão dispostos no nosso ecossistema e eles podem ser encontrados no solo, na água, nas plantas, em alguns alimentos que a gente ingere e também no nosso próprio organismo. Existem alguns micro-organismos que convivem com a gente o tempo todo, principalmente na nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano. E o que acontece? Para a microbiologia ser do jeito que ela é hoje, ser essa área de estudo dos micro-organismos, houveram cientistas que foram importantíssimos para o desenvolvimento, né, dos estudos dentro da microbiologia. O primeiro deles que a gente tem aqui, a gente tem o Robert Hooke. O Robert Hooke, ele foi importante porque ele foi o primeiro dentre esses cientistas a dizer que existiam células. E ele dizia que essas células, elas tinham um formato de um favo de mel. E ele dizia que naquele mesmo exemplo do favo de mel, ali entre aqueles espaços estariam as células. Mas na época, ele não tinha um microscópio adequado para poder visualizar de fato algum micro-organismo ou as células em específico. Mas em seguida, a gente tem o Anthony van Leeuwenhoek, que esse cara, ele é considerado o pai da microbiologia, é o cientista que é considerado o pai da microbiologia. Se eu perguntar a vocês quem é o pai da microbiologia, quem é o considerado mais importante, é o Anthony van Leeuwenhoek. Por quê? Porque ele foi o primeiro, né, a desenvolver o microscópio, como a gente conhece hoje, a ideia inicial do microscópio, e ele foi o primeiro a verificar a presença dos micro-organismos
vivos. Ele conseguiu ver esses micro-organismos no microscópio. E ele deu o nome desses micro-organismos como os animanículos. E ele foi o primeiro, né, a verificar a existência desses micro-organismos como seres vivos. Dentro da microbiologia, existiram também outros cientistas que foram tão importantes quanto eles e que contribuíram de forma positiva para o estudo, né, desses micro-organismos. Dentro deles também, um outro cientista que é considerado importante é o Robert Koch. Por quê? Dentre todos os outros cientistas que vieram antes dele, todos eles pontuaram situações importantes, né, para serem estudadas em relação aos micro-organismos. E quando veio o Robert Koch, ele foi o primeiro a verificar a relação entre doenças e micro-organismos. Então foi ele o primeiro a identificar a correlação da existência de doenças que são causadas por micro-organismos. E ele verificou essa situação através de um estudo de caso. Então, a microbiologia só é essa grande área de estudo dos micro-organismos como a gente conhece hoje em dia, simplesmente pelo fato de que antes vieram cientistas, como os explicados agora, e eles contribuíram, né, para o desenvolvimento desses estudos relativos aos micro-organismos. Importante lembrar que o pai da microbiologia é o Anthony van Leeuwenhoek. E dentro do tema da microbiologia básica, que é o nosso segundo tema de estudo, como aqui a gente está fazendo uma revisão, a gente está revisitando os conteúdos anteriores, a gente também precisa lembrar que, para a gente compreender esses micro-organismos, entender o funcionamento deles, a gente tem que lembrar sempre que todos os seres são constituídos por células, que as células são as menores unidades que só podem ser visualizadas através do microscópio. E para estudar esses micro-organismos, a gente tem que compreender a respeito dessas células. E aqui nessa imagem, a gente tem uma estrutura celular. Por quê? Na microbiologia, quando a gente estuda esses micro-organismos, a gente tem que saber a respeito dessas células, porque essas células são diferentes quando são células animais e células vegetais, saber o que é que compõe essa célula e como que ela se desenvolve, qual é o processo para que essa célula consiga fazer todas as funções que são responsabilidade dela. Então, na imagem que a gente tem aqui ao lado, a gente tem uma estrutura celular de uma célula animal. E relembrando que, quais são as três principais estruturas que a gente abordou nas nossas aulas e que também temos na nossa apostila, que é a primeira estrutura, a membrana plasmática, depois a gente tem o citoplasma e o núcleo, as três principais estruturas. Vamos por partes. A primeira, a membrana plasmática, ela é responsável por envolver essa célula, é ela que dá o formato da célula. E quando a gente fala de membrana plasmática, a gente tem que lembrar que ela também é conhecida como uma membrana seletiva. Por quê? Porque é ela que vai permitir a entrada e saída de algumas substâncias da célula e promover, né, o equilíbrio de todos os nutrientes e substâncias importantes ali para aquela célula poder se desenvolver. Então, a especificidade da membrana plasmática é ela ser uma membrana seletiva, de produzir essa interação com o meio externo e o meio interno dessa célula. A outra parte da composição das células no caso, é o citoplasma. No citoplasma é essa parte aqui interna que a gente vê na figura dessa célula. E esse citoplasma é composto por citosol, que é um líquido, e também pelas organelas, que no caso aqui nessa imagem, as organelas são todas essas imagenzinhas que a gente tem aqui coloridas, que são essas organelas que desenvolvem as principais funções para que essa célula se desenvolva e consiga produzir as respostas necessárias. Dentro também de uma outra estrutura da célula que é importante é o núcleo, porque fica no núcleo as principais informações genéticas, onde a gente tem o DNA. Então, o que a gente precisa saber sobre a estrutura celular? Que a célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as três principais estruturas que a gente já estudou anteriormente.
A respeito ainda das células, a gente pode ter duas apresentações, dois seres que têm apresentações como os procariontes e os seres eucariontes. No caso, os seres procariontes são aqueles seres onde eles não têm um núcleo envolto por uma membrana. Isso quer dizer que o núcleo dele não tem uma membrana em volta. Aí você me pergunta, professora, me dá um exemplo de um ser que é procarionte, que não tem uma membrana envolvendo o núcleo. São as bactérias. As bactérias são seres procariontes, que eles não têm a membrana envolvendo o núcleo deles. Outro ser também que a gente tem são os eucariontes. Os seres eucariontes são aqueles que têm a membrana envolvendo as células. O núcleo é envolto pela membrana. Então, a gente tem os seres procariontes e os seres eucariontes. No caso, um exemplo de ser eucarionte. Os seres eucariontes são os animais, são as plantas, somos nós, seres humanos, todos nós somos seres eucariontes. No caso, nossa estrutura celular, né, é uma estrutura de ser eucarionte, que tem o núcleo envolto por uma membrana. E o que acontece? Nesse processo, né, dessas células, da existência dessas células, a gente precisa compreender o que a gente chama de ciclo vital. E o que é esse ciclo vital? O ciclo vital das células, ele é composto pelo nascimento, o crescimento, o desenvolvimento e a morte. E para a gente compreender como é esse processo de nascer, crescer, se desenvolver e morrer das células, a gente precisa saber que esse ciclo vital, ele é composto por determinadas situações. E quais são essas situações que determinam esse ciclo vital celular? A primeira é a forma como que essas células se nutrem. Dentro desse processo de nutrição, existem dois tipos de seres. E quais são? A gente tem os seres autótrofos e os seres heterótrofos. E o que são esses dois seres? Os seres vivos autótrofos são aqueles seres capazes de produzir o seu próprio alimento. Isso quer dizer que um exemplo de um ser autótrofo que produz o próprio alimento dele são quem? São as plantas. As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Enquanto os seres heterótrofos, eles não são capazes de produzir alimento. Isso quer dizer que eles precisam se nutrir a partir de uma fonte externa a eles. No caso, somos nós, seres humanos, que nós nos alimentamos de outros seres para poder produzir energia, para poder ter nutrientes, para a gente poder se desenvolver. No caso, né, esses nutrientes vão para nossas células, para as nossas células poderem desenvolver as principais funções delas. Além disso, a gente também tem que compreender a respeito da respiração. Na respiração, a gente tem os seres chamados de aeróbios ou aeróbicos, que são aqueles seres que precisam de uma matéria orgânica e de oxigênio para produzir energia. O exemplo que a gente tem aqui na imagem, a gente tem, bem no meio ali da imagem, a gente tem uma mitocôndria, que é uma organela, né, que compõe as nossas células, que é lá onde vai ser produzida a energia, e essa energia é produzida muitas das vezes a partir da glicose. E essa glicose a gente obtém através da nossa alimentação. E nós, no caso, somos seres aeróbicos, que seres aeróbicos são aqueles seres que precisam de uma matéria orgânica e de oxigênio para poder ter energia. Enquanto os seres anaeróbicos ou anaeróbios são aqueles seres que conseguem viver na ausência de oxigênio. Um ser anaeróbio são as bactérias, elas conseguem sobreviver na ausência do oxigênio. Para poder ter energia, elas não precisam de oxigênio. Ainda dentro do ciclo celular, do ciclo vital dessas células, para elas crescerem e se desenvolverem, a gente também tem que saber que existe o processo da reprodução. E qual é esse processo da reprodução? A gente tem dois tipos de reprodução. A gente tem a reprodução assexuada e a reprodução assexuada. No caso, assexuada e sexuada. Qual é a diferença desses dois tipos de reprodução? Na reprodução
assexuada, a gente não tem a presença de gametas. Isso quer dizer que esses seres que desenvolvem reprodução assexuada, eles são capazes de produzir novos seres a partir de um clone deles. Na imagem que a gente tem aqui, a gente tem uma esponja, né, do mar, e ela é capaz de dar origem a uma nova esponja através do brotamento, que se solta uma parte dessa esponja e a partir dessa parte dela que se soltou vai dar origem a uma nova esponja. Então ela, teoricamente, né, ela produziu um clone dela, que é uma característica da reprodução assexuada. Enquanto na reprodução sexuada, a gente tem a presença de gametas, que são os gametas femininos e os gametas masculinos. E o que são esses gametas? O exemplo é o espermatozoide e o óvulo. Nós damos origens a novos seres humanos a partir do processo da fecundação, onde tem o óvulo e o espermatozoide. E assim damos origem a um novo ser vivo. Então, na reprodução assexuada, não há presença de gametas e na reprodução sexuada há presença de gametas. E o que acontece? Dentro desses nossos estudos a respeito da microbiologia, a gente também aprendeu sobre taxonomia, que a taxonomia é um ramo da biologia que ela serve para classificar e dar nome aos seres, no caso, aos grupos que esses seres formam, para poder ter uma maior compreensão, para saber como é feito esse agrupamento desses seres, a gente tem a taxonomia. Antigamente, a taxonomia era dividida apenas em taxonomia vegetal e animal. E hoje em dia a gente tem essa classificação por meio dessa pirâmide, onde a gente tem primeiramente o gênero, a família, a ordem, a classe, o filo e o reino. Para os nossos estudos aqui na microbiologia, o que a gente precisa saber da taxonomia? A gente precisa saber a respeito dos reinos, porque são alguns desses reinos que são objetos de estudo dentro da microbiologia. O primeiro reino aqui que a gente tem é o reino Monera. O reino Monera, pela imagem, a gente consegue ter uma vaga noção de quem são os componentes desse reino Monera. Então, os seres que compõem o reino Monera, eles são unicelulares. O que são seres unicelulares? São aqueles seres que são compostos por uma célula, por apenas uma célula. E me dá um exemplo de reino Monera, professora. No reino Monera, qual é o ser que está dentro desse reino Monera? A gente tem as bactérias e as algas azuis, ou algas cianofícias. Ela pode ter esses dois nomes. Então, no reino Monera, a gente tem como exemplo de ser que compõe esse reino as bactérias e as algas azuis. E a principal característica é que ele é composto por seres unicelulares, que são aqueles seres compostos por apenas uma única célula. No reino protista, nós temos também seres unicelulares, compostos por uma única célula, e também o exemplo desses seres que compõem o reino protista são os protozoários e as algas autróficas. Quando a gente já estudou nessa revisão aqui, lá no começo, eu falei sobre os seres autróficos, que são aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. E aqui no caso das algas, elas são autróficas, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, dentro do reino protista, a gente tem quem? Os protozoários e as algas autróficas, e eles são seres unicelulares, seres compostos por apenas uma célula. Outro reino que a gente tem, o reino dos fungos. O reino dos fungos, ele é composto por fungos especificamente, né? E esses fungos são heterotróficos. Eles, no caso, eles não têm como produzir o próprio alimento deles. Eles precisam de uma fonte externa para se alimentar, para produzir energia. E exemplos, a gente tem dentro do reino dos fungos dois grandes grupos que compõem os seres unicelulares, que são compostos por apenas uma célula, e os seres pluricelulares, que são compostos por muitas células. O que acontece? Aí você me pergunta,
Professora, mas como que dentro do mesmo reino existem seres que tanto são unicelulares, compostos por uma única célula, e seres pluricelulares, que são compostos por muitas células? A explicação é a seguinte: dentro do reino dos fungos, a gente tem os fungos que são microscópicos, que são os seres unicelulares. No caso, os fungos microscópicos são unicelulares, são aqueles fungos que a gente só consegue observar eles por meio do microscópio. Um exemplo desse fungo é o levedo, que o levedo é usado na indústria alimentícia para produzir cerveja, enquanto os seres pluricelulares, no caso dos fungos, são aqueles fungos que a gente já consegue visualizar. No caso dessa imagem que a gente tem aqui atrás, a gente vê um agrupamento, né, de fungos. Esses são os fungos pluricelulares. No caso, esses fungos pluricelulares, eles têm uma estrutura mais complexa do que os seres unicelulares, justamente pelo fato de eles serem compostos por muitas células. Um exemplo desses fungos pluricelulares são os cogumelos, que são esses que a gente geralmente encontra na natureza. Também dentro do nosso estudo, a gente tem que saber que existe o reino das plantas. E no caso, no reino das plantas, né, a gente já tem um nome aí que quem compõe esse reino? As plantas. E no caso, as principais características são: as plantas desse reino das plantas, elas são autótrofos, são seres autótrofos. No caso, elas produzem o próprio alimento através do processo de fotossíntese. E também dentro desse reino das plantas, a gente tem os seres pluricelulares, que no caso as plantas, elas são, assim como nós, pluricelulares, compostas por muitas células. É tanto que a gente consegue observar que na natureza existem diferentes tipos de plantas, assim como nós, seres humanos, nós somos diferentes uns dos outros, justamente pela essa grande quantidade de células e a probabilidade de especificação dessas células. Também a gente tem o reino dos animais. No caso, somos nós, seres vivos, né, seres humanos, e outros animais. Na imagem a gente tem aqui um gato e cachorros. As principais características do reino animal, qual é a característica? São seres heterotróficos, são seres que, para ter energia, né, eles não produzem o próprio alimento. Isso quer dizer que eles precisam se alimentar de outros seres para produzir energia, para ter uma fonte de energia. Outra característica do reino dos animais é que ele é composto, no caso, né, por seres pluricelulares, que são seres que são compostos por muitas células. No caso, nós, seres humanos, somos compostos por trilhões de células. Ainda na microbiologia básica, nas nossas aulas, nós abordamos a respeito das bactérias, dos fungos, dos protozoários, sobre as algas, mas aqui, especificamente para a nossa revisão, para a nossa prova, nós vamos dar maior ênfase para as bactérias. No caso, as bactérias são seres unicelulares, que eu já falei anteriormente, que são seres compostos por uma única célula, uma célula apenas, e seres procariontes, que são aqueles seres que o núcleo deles não é envolto pela membrana plasmática. No caso das bactérias, a gente tem seres que, em vez de ter uma membrana plasmática, as bactérias são compostas por uma cápsula, que ela é chamada de cápsula bacteriana. E as bactérias, no caso, elas compõem o reino Monera. Então, quando eu falar de bactéria aqui, o que você tem que ter na sua cabeça? As bactérias são seres unicelulares, são seres procariontes e elas fazem parte do reino Monera. A respeito das bactérias, a gente observa aqui nessa imagem que são diferentes formas existentes para as bactérias. Isso quer dizer que as bactérias podem se apresentar de diferentes formas. A gente tem as bactérias em forma de cocos, a gente tem os vibriões, os bacilos, os espirilos. E o que acontece? Essas bactérias de diferentes formas, elas podem formar agrupamentos, elas podem se agregar. E quando elas se agregam, elas dão origem, né, a novas nomenclaturas. No caso dos cocos, a gente tem aqui exemplos de agregação desses cocos. Quando os cocos estão isolados, tem apenas um cocos, a gente chama ele só de cocos, que é o nome dele mesmo.
Mas quando a gente tem uma junção de 2 cocos, a gente chama ele de diplococos. No caso, são 2 cocos juntos. Quando a gente tem uma cadeia de cocos, a gente dá o nome de streptococcus. E quando eles formam cachos, tipo cachos de uva, a gente chama eles de estafilococcus. Se eu perguntar para vocês quais são os exemplos de agregação bacteriana do tipo cocos, o que eu quero saber? Eu quero saber que dentro dos cocos, quando eles se agregam, a gente pode ter a formação em diplococcus, streptococcus e estafilococcus. Essas são as 3 principais formações, no caso, as 3 principais agregações bacterianas dos cocos. Então é importante lembrar, quando eu falo de agregação bacteriana dos cocos, eu tenho 3 formas, que são os diplococos, os streptococcus e os estafilococcus. Além disso, para a gente dar uma relembrada aqui, existem dentro das bactérias 2 grandes grupos, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Na aula, eu conversei com vocês a respeito do processo que faz para descobrir se essa bactéria é gram-positiva ou se ela é gram-negativa. Como a gente tem aqui na imagem, esse é o processo onde é descoberto se essa bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. Nesse processo, a gente usa alguns componentes químicos, no caso, o cristal violeta e o Lugol, e eles que dão a coloração para essa membrana dessa bactéria, no caso, para essa cápsula bacteriana. E aí a gente observa, que ele pode mudar de cor ou não. Quando essa bactéria é gram-positiva, ela permanece com a coloração arroxeada, e quando ela é gram-negativa, ela perde a coloração dela, quando é adicionado o álcool. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque dentro dessas bactérias gram-positivas e gram-negativas existem algumas bactérias que são classificadas como gram-positivas e gram-negativas, que elas são de importância para a área da saúde, porque elas são causadoras de doenças. E o que acontece? Dentro das bactérias gram-positivas, a gente tem 2 grupos, que são os estafilococcus e os streptococcus. Esses estafilococcus e streptococcus, eles podem ser encontrados naturalmente no nosso organismo, eles convivem com a gente, e eles podem ser encontrados aonde? Na cavidade respiratória, na pele e no intestino. Mas o que acontece? Relembrando, quando essas bactérias gram-positivas que vivem conosco o tempo todo e nós estamos saudáveis, essas bactérias raramente vão causar doenças em nós. Então, elas só são capazes de causar doenças nos seres humanos quando nós estamos com o nosso sistema imunológico abalado, com o nosso sistema imunológico frágil. E o que acontece? Dentro do grupo das gram-negativas, a gente tem uma família. Lembra lá da taxonomia, que tem a classificação de família? A gente tem a família chamada Neisseриaceae, que dentro dessa família, a gente tem o gênero específico que se chama Neisseria. Esse gênero, a gente tem dentro dele a Neisseria gonorrhoeae e a Neisseria meningitidis, que essas bactérias elas são responsáveis por causar a gonorreia, a Neisseria gonorrhoeae, e a Neisseria meningitidis, ela é responsável por causar a meningite meningocócica. Mas aqui pra gente, o que é importante? É importante dentro dessa nossa revisão a gente lembrar que ainda na família das gram-negativas, a gente tem as salmonelas, que as salmonelas são caracterizadas como enterobactérias. As salmonelas, elas são bactérias que têm correlação com outro assunto que a gente já abordou nos estudos e que a gente ainda vai abordar hoje, que é dentro da microbiologia de alimentos. Porque as salmonelas, elas são responsáveis por causar o que a gente conhece como intoxicação alimentar. E essa intoxicação alimentar, ela é causada pela salmonela, que ela é uma bactéria patogênica. Isso quer dizer que é uma bactéria que tem a capacidade de causar doença nos seres humanos. Então, se eu perguntar para vocês a respeito de uma bactéria que compõe o grupo das gram-negativas, que é responsável por causar
uma intoxicação alimentar, eu estou falando de quem? Da salmonela. Muito importante lembrar que a salmonela é uma bactéria do grupo das gram-negativas, que ela é responsável por causar uma intoxicação alimentar. No caso, é uma doença transmitida por alimentos. Ainda dentro da microbiologia básica, a gente tem um tema que é a biossegurança. A biossegurança ela é importante para todos os profissionais, independente da área da saúde ou não, mas aqui na área da saúde ela se torna de extrema relevância. Por quê? No conceito da biossegurança, que é muito importante vocês terem em mente esse conceito, é que a biossegurança ela vai compreender um conjunto de medidas que elas vão buscar tornar o ambiente de trabalho seguro para quem? Seguro para si, para os colegas de trabalho e para a comunidade em geral. E dentro disso, nesse conceito ainda da biossegurança, a gente tem que ter noção de que a gente tem que manter esse ambiente fisicamente, biologicamente e quimicamente seguro. Por quê? Porque a gente quer evitar contaminações biológicas por agentes patogênicos. Por quê? Quando a gente está falando de um laboratório de microbiologia, a gente lida com agentes patogênicos, que são alguns micro-organismos capazes de causar doenças. Para a gente evitar também doenças ocupacionais e a manipulação inadequada de agentes químicos que tem dentro do ambiente laboratorial, a gente precisa seguir esse conjunto de medidas, essas condutas que compreendem a biossegurança, o conceito de biossegurança. E o que acontece? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Por quê? Esses riscos, que são os riscos envolvidos com a biossegurança, são riscos que a gente tem que levar eles para a vida. Por quê? Esses riscos eles são classificados em 5 grupos, sendo eles o grupo de risco 1, que é o físico, o químico, o do risco 2, a classe 3 é os biológicos, na classe 4 os ergonômicos e na classe 5 os riscos de acidentes. O que é importante saber? É importante saber que dentro desses riscos existe um mapa, né, que a gente chama de mapa de identificação por cor, que a partir dessas cores a gente consegue saber que naquele ambiente laboratorial ali a gente está lidando com determinadas situações relativas a cada um desses riscos. Quando a gente fala de risco físico, a gente tem que lembrar que ele é identificado pela cor verde. Risco físico é identificado pela cor verde. O risco químico é identificado pela cor vermelha. O biológico pela cor marrom e o de acidentes pela cor azul. E o que acontece? Dentro desses grupos de risco, né, nessa classificação desses grupos de riscos envolvidos na biossegurança, no grupo de risco 1, que são os riscos físicos, que são da cor verde, a gente tem como exemplo ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação ionizante, não ionizante, vibrações. Dentro dos riscos químicos, que é da cor vermelho, a gente tem como exemplo as poeiras, os fumos, os gases, alguns vapores, névoas, neblinas. No grupo 3, que é o biológico, a gente tem a coloração marrom. Exemplo, são os micro-organismos que a gente estuda aqui na microbiologia, que são os fungos, os vírus, os parasitas, as bactérias, os protozoários. São riscos biológicos, que são os micro-organismos que a gente estuda aqui na microbiologia. Ainda dentro desses riscos, a gente tem o grupo da 4, que o grupo 4 é o risco ergonômico, da cor amarela. Exemplos: o levantamento e o transporte manual de pesos, a monotonia, a repetitividade, o trabalho em turnos. São alguns exemplos, né, de riscos ergonômicos. Riscos de acidentes são da cor azul. E quais são os exemplos? Um arranjo físico inadequado do ambiente de trabalho, uma iluminação inadequada, o risco de acidentes relativos a incêndio e a explosões. E o que é importante lembrar? Dentro desses riscos que a gente precisa saber que são 5 grupos dentro desses riscos, e a gente tem
o risco no grupo 1, físico, da cor verde. No 2, químico, da cor vermelha. O 3, risco biológico, da cor marrom. No risco ergonômico, a gente tem a cor amarela. E no risco de acidentes, a cor azul. É importante vocês lembrarem da coloração que é usada para identificar cada tipo de risco que dentro desses grupos de risco. Mais uma vez, importante lembrar da cor desses grupos de risco. Qual é a cor que representa cada grupo de risco desses envolvidos na biossegurança. Ainda dentro da microbiologia e ainda falando de riscos, no risco biológico, quando a gente lida com esse risco biológico, existem micro-organismos. E dentro desse grupo do risco biológico, a gente tem uma subclassificação, que são 4 grupos, e esses 4 grupos estão alguns desses micro-organismos que são estudados pela microbiologia e que, no caso, são micro-organismos patogênicos, que são aqueles capazes de causar doenças nos seres humanos ou em animais. O que é importante para a gente revisar e lembrar e ter em mente a respeito dessa subclassificação do grupo de risco biológico? Nesse grupo de risco biológico, a gente tem o grupo de risco 1, 2, 3 e 4, dentro do risco biológico. E dentro desse risco biológico, no grupo de risco 1, a gente pode ter aquelas doenças que a gente tem, no caso, os micro-organismos que não são capazes de causar doenças aos seres humanos, que é caracterizado como um risco individual e coletivo baixo. E os micro-organismos que compõem esse grupo de risco 1, eles são, no caso, micro-organismos utilizados na indústria alimentícia, no caso, os lactobacilos e os bacilos, que no caso são usados para produzir o iogurte que a gente consome. Além disso, a gente tem o grupo de risco 2, que ele é caracterizado como risco individual moderado e risco coletivo baixo. E esses micro-organismos que compõem esse grupo de risco 2, existe tratamento e medidas profiláticas para esses micro-organismos que compõem o grupo de risco 2. Isso quer dizer que esses micro-organismos que compõem esse grupo de risco 2, eles são capazes de ser tratados quando a pessoa é infectada por eles. Existe tratamento e também existem as medidas profiláticas, que no caso são as medidas de prevenção. O que fazer para não se contaminar com esse micro-organismo. No grupo de risco 3, a gente tem o risco individual alto e o comunitário limitado. O que acontece nesse grupo de risco? A gente já tem micro-organismos que a gente tem que tomar um cuidado maior quando a gente está manipulando ele no ambiente laboratorial, né? Por quê? Porque esses micro-organismos de risco individual alto e comunitário limitado são principalmente micro-organismos patogênicos e que eles são causadores de doenças graves. Porém, essas doenças possuem tratamento e possuem medidas profiláticas. E geralmente eles são classificados dentro do grupo de risco 3, esses micro-organismos, porque são micro-organismos que podem ser transmitidos de forma fácil, através do contato entre as pessoas. E dentro do grupo de risco 4 desses micro-organismos, a gente tem um risco individual e comunitário elevado. E é importante lembrar que, na maioria das vezes, esses micro-organismos que estão dentro do grupo de risco 4, eles não têm ainda um tratamento específico para as doenças causadas por esses micro-organismos que são classificados dentro do grupo de risco 4. E, no caso, a transmissão geralmente é por via respiratória ou por alguma outra via ainda não determinada, uma via desconhecida. Então, bora relembrar. Dentro do risco biológico, a gente tem uma subclassificação, onde a gente classifica os micro-organismos que compõem o grupo de risco biológico em grupo 1, 2, 3 e 4, e em cada um desses grupos a gente classifica esses micro-organismos conforme o risco individual e risco coletivo.
e se eles têm essas doenças causadas por eles, possuem tratamento ou não. Então, é muito importante saber o conceito, né, de cada um desses grupos de risco existentes, dos micro-organismos que estão dentro do risco biológico. Ainda que na microbiologia básica, a gente tem que lembrar sobre a contenção de agentes de risco. Porque quando a gente fala de microbiologia, a gente está lidando com alguns micro-organismos, e esses micro-organismos, alguns são causadores de doenças, alguns são chamados de patógenos. E para a gente evitar que a gente sofra acidentes ou até mesmo que acabe contaminando outras pessoas, existem algumas medidas, né, de contenção de agentes de risco. E essas medidas de contenção de agentes de risco, elas buscam dentro de um ambiente laboratorial sempre pôr em prática o uso dos EPIs. As pessoas que trabalham nesse laboratório de microbiologia terem a noção de quais agentes ali são agentes infecciosos. A gente também tem que ter noção a respeito das doenças que podem ser causadas por esses agentes infecciosos, para ter uma melhor prática profissional ali dentro daquele laboratório de microbiologia, quando se está manipulando esses agentes patológicos. E também a gente tem que ter noção a respeito das principais técnicas que são usadas, não só no ambiente laboratorial, mas em todos os ambientes relativos à saúde, que são as técnicas de antisepsia, esterilização, desinfecção de instrumentos, especificamente, principalmente, né, essa esterilização e desinfecção de instrumentos. E a respeito disso, ainda na contenção de agentes de risco, a gente tem que lembrar que uma dessas medidas para conter a disseminação daquele micro-organismo ali causador de doenças, a gente tem que ter sempre a combinação do uso dos EPIs e dos EPCs. E o que são? Os EPIs são os equipamentos de proteção individual, isso quer dizer que ele protege apenas ao indivíduo, e os equipamentos de proteção coletiva, que são aqueles equipamentos que vão proteger todo mundo ali daquele ambiente, todos os colegas do ambiente, tanto laboratorial ou como no ambiente específico de saúde, como no caso, um ambiente hospitalar. E o que acontece? Esse equipamento de proteção individual e esse equipamento de proteção coletiva, eles geralmente são usados em combinação para quê? Para conter os agentes de risco, que a gente acaba lidando com eles, né, no ambiente laboratorial, e para evitar, né, no caso, acidentes ou até mesmo que essas pessoas ali acabem se contaminando e desenvolvendo doenças. Então, a gente faz uso desses equipamentos de proteção individual e coletivo para se proteger a si, né, proteger aos colegas e a comunidade em geral. Isso faz a gente relembrar do conceito de biossegurança. E o que acontece? Para a gente manter essas condutas que estão dentro da biossegurança, a gente tem algumas técnicas que a gente usa para fazer o controle de infecção, que são algumas condutas para o controle de infecção. E quais são essas condutas? A gente tem lavagem das mãos, a limpeza, a esterilização, a antisepsia e a desinfecção. Vamos lá, por partes. Na lavagem das mãos, que é uma das condutas que a gente tem que levar ela para todo o ambiente que a gente for, nessa conduta a gente geralmente usa água e sabão, e através desse processo da lavagem das mãos a gente consegue eliminar até 80% da flora transitória. E o que é essa flora transitória? A flora transitória são aqueles micro-organismos que a gente acaba tendo contato quando a gente manipula determinados objetos que podem estar contaminados com micro-organismos, e para isso a gente realiza a lavagem das mãos, que é importantíssima para ser realizado tanto antes como após qualquer tipo de procedimento. Outra técnica, outra conduta é a limpeza. Nesse processo de limpeza a gente tira as sujidades, remove as sujidades, que são aquelas sujeiras que a gente consegue observar nas superfícies, no caso no chão, numa mesa, são aquelas sujeiras que a gente observa aqui a olho nu.
Então, a gente realiza o processo de limpeza. A gente usa alguns produtos químicos, usa água muitas vezes, detergentes, são usados nesse processo de limpeza. Outro processo que também, outra conduta para controle de infecção que a gente tem é a esterilização. E o que é a esterilização? Esse processo de esterilização é o único de todos esses processos que a gente tem aqui que é capaz de eliminar todo e qualquer micro-organismo que esteja em instrumentos e até mesmo aqueles micro-organismos formadores de esporos. O que são esses micro-organismos formadores de esporos? São alguns tipos de bactérias que elas dão origem a esporos que podem contaminar objetos. No caso, a esterilização é muito usada para instrumentos cirúrgicos, que são usados em cirurgias e eles precisam estar completamente estéreis. Isso quer dizer que eles têm que estar sem nenhum tipo de micro-organismo, não pode haver nenhum micro-organismo ali naquele material. Então, para isso é realizado o processo de esterilização. A gente tem as estufas, a gente tem as autoclaves, onde a gente pode realizar esse processo de esterilização. E essa esterilização ela pode ser química e também ela pode ser por meio do calor e do vapor. Outra conduta para controle de infecção é a antisepsia, que a antisepsia ela é composta pela desgermação, que é aquele processo onde a gente usa um produto que a gente chama de antisséptico para retirar ali micro-organismos que possam estar dispostos na nossa pele. Por isso aqui que na imagem a gente tem uma pessoa ali que está realizando a antisepsia, onde provavelmente embebeu um algodão com álcool a 70%, que no caso o álcool é um antisséptico, e está ali retirando ali a microbiota transitória da pele daquele indivíduo para ele receber uma medicação ou uma vacina. Outra conduta de controle de infecção que a gente tem é a desinfecção. Nessa conduta que a gente tem, que é chamada de desinfecção, ela é voltada para retirar de forma mecânica ou de forma química micro-organismos que possam estar presentes nos objetos inanimados. E uma grande importância aqui que a gente tem que lembrar: na desinfecção, ela tira grande parte dos micro-organismos, mas ela não é capaz de eliminar os micro-organismos formadores de esporos, diferentes da esterilização, onde na esterilização a gente consegue remover 100% dos micro-organismos, inclusive os formadores de esporos, e na desinfecção a gente consegue tirar uma parte desses micro-organismos, mas aqueles formadores de esporos não são capazes de serem eliminados através do processo da desinfecção. Ainda na nossa revisão aqui, um outro tópico de estudo, um outro conteúdo são os meios de cultivo. O que acontece? Os meios de cultivo, eles servem para promover o crescimento e o desenvolvimento de micro-organismos ali, principalmente bactérias e fungos. E naquele ambiente a gente vai manter um ambiente com substâncias que são substâncias importantes para o crescimento e o desenvolvimento desses micro-organismos. E o que acontece? Nesse meio de cultivo, a gente tem que promover um ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento desses micro-organismos, para ser possível a visualização deles através do isolamento de algum desses micro-organismos e poder compreender as atividades bioquímicas e metabólicas desses micro-organismos. E o que acontece? Aqui na imagem, a gente tem um dos recipientes que são bastante usados para poder fazer a cultura desses micro-organismos, que são as placas de Petri. Vocês conseguem observar aqui na imagem que essas placas de Petri, elas têm diferentes colorações. Por quê? Porque são diferentes substâncias que podem compor essa placa de Petri, que são específicas muitas vezes, essas substâncias que tem ali na placa, para determinados micro-organismos, porque tem micro-organismos que são mais exigentes que outros, que eles só crescem num ambiente específico, eles só se desenvolvem num ambiente específico, tem uma quantidade de nutrientes
feitos especificamente para eles, por isso eles são chamados de micro-organismos exigentes. E o que acontece? Eu lembro aqui que eu falei com vocês na aula sobre meios de cultivo de inúmeras classificações desses meios de cultivo. Mas para nossa revisão, para nossa prova, nós vamos ser mais objetivos. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que, dentre as muitas classificações dos meios de cultivo, a principal que a gente tem que lembrar aqui, para a gente ter em mente e também para fazer a prova, a gente tem que lembrar da classificação quanto à consistência ou estado físico. O que acontece? Dentre os meios de cultivo existentes, a gente muitas vezes tem os meios líquido, semissólido e sólido, que é a apresentação que aquele recipiente pode ter, a apresentação que aquele recipiente, a substância que tem dentro do recipiente é necessária, né, para crescer esse micro-organismo. No meio líquido, como o nome já diz, a gente tem uma substância líquida que o micro-organismo vai crescer ali naquele ambiente líquido. No meio semissólido e no sólido, a diferença deles é a quantidade de agar, que H é uma substância que a gente retira das algas, que a gente usa nessas placas de Petri para poder fazer com que os micro-organismos consigam se desenvolver ali, eles consigam se nutrir, consigam absorver ali os nutrientes para eles poderem se desenvolver e a gente poder fazer o estudo ali. Então, se eu pergunto para vocês quais são os meios de cultivo quanto à consistência, eu estou perguntando sobre os meios de cultivo líquido, semilíquido e meio sólido. Esses são os 3 meios de cultivo quanto à consistência. Eu desejo a vocês uma boa prova, espero que todos tenham êxito ali na prova e espero também que vocês tenham conseguido absorver grande parte desse conteúdo abordado na aula de hoje. Então é isso.